7h14, daqui a pouquinho o Siqueira Júnior vai estar aqui no Manhã no Ar, o nosso Café no Ar, e você é o convidado. Lembrando que o Alerta Amazonas estreia no novo comando a partir de terça-feira, às 5h45. E olha só, a gente volta agora com as principais notícias do dia e vamos falar de uma coisa que mexe diretamente no nosso bolso. A gasolina. A gasolina apresentou uma nova baixa no preço nos postos de combustíveis em Manaus, segundo o Procon. Dessa vez, a fiscalização também chegou aos postos flutuantes. 57 postos foram fiscalizados hoje pelo Procon Amazonas. E segundo constataram os fiscais, foram verificados preços entre R$ 4,29 e R$ 4,49 na venda da gasolina comum. O menor preço foi no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade. E em outra operação, envolvendo os Procons e outros órgãos, foram fiscalizados os postos de combustíveis flutuantes na orla de Manaus. Foram avaliadas 22 bombas e uma delas foi interditada por entregar combustível abaixo do permitido. A Agência Nacional de Petróleo também descobriu em outro flutuante que havia um erro cadastral. Tomara de fato que essa baixa continue sendo sentida, porque o governo federal já anunciou pelo menos 3 reajustes, reduções em um intervalo de 1 mês e meio, e até agora esse reajuste não chegou diretamente ao nosso bolso, não foi repassado. Nas refinarias, o preço da gasolina está custando R$ 1,64. Aqui, essa semana, a gente começou a perceber uma baixa nos postos. Tomara que a gente continue sentindo, porque essa baixa foi sentida antes do reajuste anunciado ontem, através das redes sociais do presidente Jair Bolsonaro. E o nível do Rio Negro continua baixando. Ontem, a cota registrada foi de 28 metros e 88 centímetros. E essa descida das águas significa alívio para as famílias atingidas pela cheia deste ano. Na Rua dos Barés, centro da cidade, onde a enchente costuma atingir as lojas da área, a rotina voltou ao normal. Seu Oswaldo, que trabalha aqui há 10 anos, conta que sempre quando o rio baixa, o que fica é a lama. Quando o rio seca, é melhor para nós, né? Porque tem mais venda. Mas enquanto o rio está cheio, que nem está agora, as vendas caem muito, muito mesmo, 70%. Para você entender um pouco de como funciona, a cheia desse ano marcou 29 metros e 42 centímetros, o que deixou algumas ruas do centro de Manaus alagadas. Mas segundo o Serviço Geológico Brasileiro, a vazante do Rio Negro já começou, mais exatamente no dia 26 de junho. De lá para cá, o rio já baixou 54 centímetros. Segundo a gerente de hidrologia do Serviço Geológico do Brasil, o processo da vazante pode demorar até 130 dias. Como essa cheia, ela atrasou um pouquinho mais do que o nosso previsto, por exemplo, atrasou uma semana, então é provável que a vazante também acompanhe esse período, né? Então, é provável que nas primeiras semanas de novembro, a gente, em Manaus, aqui, atinja a cota mínima do ano de 2019. E em Parintins, a Defensoria Pública irá reunir Prefeitura e Caixa Econômica para definir ações de retomada das obras de um residencial do programa Minha Casa Minha Vida. A obra nunca foi concluída e acabou sendo invadida. O conjunto habitacional de 890 unidades fica na comunidade Macurani, distante 8 quilômetros do centro de Parintins. Construído em 2012, com recursos do governo federal do programa Minha Casa Minha Vida, em convênio com a prefeitura, ainda não foi concluído e nenhuma casa foi entregue aos proprietários. Havia um processo de contratação de uma nova empresa para fazer o término da obra, licitação, e essa empresa nunca entrou no residencial para mexer uns tijolos sequer da obra para que ela possa ser finalizada. O que nós queremos é uma solução de fato para esse empreendimento, seja para que nos autorize a ficar definitivamente morando na nossa residência, ou se é que vai ter alguma empresa que vai terminar a obra desse residencial. Como as residências estão abandonadas há muito tempo, algumas já foram saqueadas, depredadas e vêm sendo invadidas por usuários de drogas. Morando alugado, já foi expulsa da casa dos outros, sem energia, sem água, mas eu estou na luta porque eu preciso da minha casa. Após ocupar as casas do residencial Parintins, representantes da Associação de Moradores do Conjunto procuraram o polo do Baixo Amazonas da Defensoria Pública do Estado, que funciona em Parintins, para pedir ajuda. Na última terça-feira, dia 16, os 3 defensores públicos do polo
fizeram uma visita aqui ao local para ouvir os moradores e vão estudar formas para articular uma ação junto aos órgãos responsáveis pela obra. Eles já assinaram um contrato em 2015, entretanto esse contrato nunca foi passado para eles, e também nós fizemos uma visita técnica para analisar as casas em si, porque nós percebemos que muitas das casas estão inacabadas, falta fiação, falta também o controle de água e energia, e aí sendo que a maioria, aquelas casas que ficam ao fundo do residencial Parintins, elas se encontram realmente muitas até com perigo, com riscos de desabamentos. Na próxima terça-feira, dia 23, a Defensoria vai promover uma audiência pública para ouvir os moradores e responsáveis pelo residencial. O nosso defensor público geral, Rafael Barbosa, virá para Parintins para participar dessa audiência pública. E nós já entramos em contato com a Prefeitura de Parintins e também com a Caixa Econômica Federal e o Ministério Público Federal para buscar entender o que cada uma dessas instituições possui de informações e também quanto a esses contratos, se vai haver uma contratação de uma nova construtora. A gente também buscou essa resposta, né? Entramos em contato com a Prefeitura de Parintins e com a Caixa Econômica, que é o banco financiador do programa Minha Casa Minha Vida, mas até o momento não tivemos nenhum retorno a respeito do posicionamento das duas instituições relacionadas a esse conjunto habitacional que acabou sendo invadido lá na Ilha Tupinambarana. E depois de afirmar na sexta-feira que a fome no Brasil é uma grande mentira, o presidente Jair Bolsonaro recuou e disse que há um problema no país. O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que é uma grande mentira dizer que há brasileiros que passam fome no país. A declaração foi feita durante o café da manhã com jornalistas estrangeiros em Brasília. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo, tá? Os comentários de Bolsonaro foram imediatamente questionados nas redes sociais e horas depois, em outro evento, o presidente relativizou a fala anterior. Ele afirmou que o Brasil é um país que não se sabe por que uma pequena parte passa fome e outros passam mal. Ao ser perguntado por uma jornalista se estava recuando no que havia dito, Bolsonaro se irritou e disse que há um problema alimentar no Brasil, mas que não é sua culpa. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura apontou em setembro de 2018 que os programas de combate à fome no Brasil estão estagnados, já que o número de pessoas que passam fome diminuiu apenas 5,2 milhões em 2014 para 5,1 milhões em 2017. E o presidente da República vai estar aqui em Manaus na semana que vem, na próxima quinta-feira. Ele vem acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eles vão participar da reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA. A ideia é analisar mais de 80 projetos de instalação de empresas aqui no Polo Industrial. A visita do presidente a Manaus já foi cancelada pelo menos outras 3 vezes. Mas agora o superintendente da SUFRAMA garante que a primeira reunião do ano do Conselho Administrativo vai ter a presença de Jair Bolsonaro. O decreto foi assinado há 15 dias atrás. Somente pode ser realizada uma reunião do CAIS com o Conselho plenamente implementado e nomeado. O encontro dependia da nomeação do presidente do Conselho. Historicamente, a posição é ocupada pelo ministro que comanda a pasta a que a SUFRAMA está vinculada. Hoje é o da Economia. Por isso, a função cabe a Paulo Guedes, que este ano deu várias declarações polêmicas a respeito da Zona Franca. A vinda dele é extremamente importante para a nossa região, haja vista que ele vai ter um contato inicial nessa primeira vinda do presidente Bolsonaro, então será a primeira vinda dele também à nossa região. Vamos mostrar um pouco do trabalho que nós estamos fazendo, mas na prática, porque ele já conhece esse trabalho, tem acompanhado. A reunião está marcada para a próxima quinta-feira, aqui na sede da SUFRAMA, no Distrito Industrial. O presidente deve chegar por volta das 9 horas da manhã, vem apenas para este compromisso e retorna a Brasília no início da tarde. Na pauta vai ser discutida a aprovação de 88 projetos industriais, empresas que pretendem se instalar na Zona Franca de Manaus. O investimento previsto é de mais de 600 milhões de reais, com a geração de cerca de 20 mil empregos diretos e indiretos. Além do polo industrial, outro assunto a ser debatido é a BR-319.
Nós estamos vendo com muito bons olhos esse destravamento dessas barreiras ambientais, que nesse momento é o principal desafio que nós temos para a próxima fase, que é o projeto de engenharia, e por último é a parte de recursos, né, que com certeza após a reforma da Previdência serão disponibilizados. Lideranças da etnia Yanomami entregaram ontem ao Ministério Público Federal o Plano de Gestão Territorial e Ambiental das terras que ocupam. De acordo com os índios, o território Yanomami, que abrange o estado de Roraima, Amazonas e parte da Venezuela, atrai muitos interesses e vem constantemente sofrendo com problemas de exploração e invasões. Problemas de garimpo, madeireiros, fazendeiros, pescadores, são esses tipos de pessoas que traz. Eles entregaram ao Ministério Público um plano de gestão das terras que ocupam. O documento deve ser encaminhado a outros órgãos, como Secretaria de Educação, Secretaria do Meio Ambiente e Fundação Estadual do Índio. O Plano de Gestão Territorial e Ambiental define alguns pontos sobre o uso do território pelos próprios indígenas e por outras pessoas, e também delimita áreas consideradas sagradas pelos Yanomamis. Além disso, um protocolo deve orientar os órgãos públicos sobre como consultar os índios a respeito de empreendimentos que causem algum tipo de impacto nas terras. Tem muitos indígenas na terra Yanomami que também precisam de apoio e precisam principalmente do respeito do Estado brasileiro aos direitos deles. E o censo de 2020 deve incluir dados inéditos sobre o autismo no Brasil. A inclusão atende a uma determinação da lei sancionada esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro. Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil tenham transtorno do espectro autista. No Amazonas, seriam cerca de 25 a 30 mil. Mas esses números são apenas uma avaliação, baseada em alguns poucos levantamentos. Não se sabe ao certo quantos autistas existem no país. Com a Lei 13.861, isso pode mudar. A medida obriga o IBGE a incluir esses dados na pesquisa do Censo Demográfico, começando com o de 2020. O projeto de lei foi aprovado no início deste mês no Senado. Havia um certo receio de o presidente vetar a proposta porque ele manifestou a intenção de incluir essas informações sobre o autismo no PNAD, um levantamento feito anualmente por amostragem também pelo IBGE. Mas ele voltou atrás e sancionou a lei nesta quinta-feira. Para a Associação do Autismo em Manaus, a pesquisa do PNAD não seria eficaz para dar a dimensão exata do número de pessoas com autismo no país. Você vai ter conhecimentos reais de números de pessoas com autismo. Nós temos estimativa, nada concreto. E o censo de 2020 traz essa importância. Casos de família que são 3, 4 autistas. E os autistas também que estão internados nos hospitais, coisas que o PNAD não daria essas informações como o censo do IBGE daria. O questionário do próximo censo estava pronto desde o início do ano, mas vai ser revisto. Não é um processo tão simples, porque, como eu disse, a gente já tinha um questionário fechado, né? A gente já tinha uma metodologia pensada, a gente já tinha os manuais prontos, a gente tem que rever tudo isso, né? E ok, vamos investigar o autismo. O que nós vamos investigar sobre o autismo? Né? Quais os detalhes nós vamos pesquisar? Em que profundidade nós vamos pesquisar? Né? Quais são os conceitos que se aplicam a essa temática? Então, tudo isso a gente precisa analisar ainda e a gente precisa incorporar ao nosso trabalho, incorporar ao Censo Demográfico de 2020. O Instituto já está nos estágios finais para começar a realizar a pesquisa com um censo experimental previsto para setembro. No Amazonas, 10 novos servidores devem ser contratados temporariamente ainda este ano para ajudar no programa. O processo seletivo está aberto. Nós estamos com o primeiro edital aberto, né? Aqui para Manaus nós temos 10 vagas para analistas censitários em variadas áreas. Nós temos ciências contábeis, nós temos jornalismo, nós temos ciências sociais, métodos quantitativos, gestão e infraestrutura. Esse primeiro edital, as inscrições se encerram no próximo dia 23 de julho, então, por favor, corram, né, quem está em busca de uma oportunidade de emprego. Mas ainda esse ano, mais para o final do ano, nós lançaremos mais um edital em que nós contrataremos uma quantidade maior de agentes censitários de nível médio. E no ano que vem a gente vai ter mais um processo seletivo para a contratação dos recenseadores. E aí para a Amazonas serão cerca de 3.200 vagas.
Para a presidente da associação, a mudança do censo deve permitir melhorias significativas na qualidade de vida de quem tem autismo. Para poder trabalhar com relação às políticas públicas, a inclusão, a questão da escola, as terapias, são todo um contexto que, através desse número que hoje nós não sabemos e dificulta muito, é importante essa questão do censo em 2020. E agora o assunto é futebol, porque hoje é o dia do tudo ou nada para o Manaus Futebol Clube, que busca pelo tão sonhado acesso à Série C do Brasileirão. E para comentar sobre essa partida, eu recebo aqui no estúdio do Manhã Noal, Anderson Lima. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia. Bom dia, Adriane. Minha expectativa é enorme, imagino que a sua também seja para essa partida hoje, né? É um dia histórico. Eu costumo tratar essa questão de acesso aqui no Amazonas, Adriane, como um evento cósmico. Por quê? O último acesso que a gente teve foi em 1999, nós estamos falando aí de 20 anos. Nós tivemos um quase acesso em 2010 com a América. Então, assim, não é o tipo de coisa, definitivamente, que a gente vê todo dia por aqui. Eu particularmente, vim morar aqui em 2009, então não vi nada do tipo. Vi quase 2010, quando a gente levou aquela pernada do e América, aí né? não conseguimos o acesso. O último time foi o São Raimundo. Isso, nós tivemos o São Raimundo, que em 1999 ele atingiu o tricampeonato amazonense. Curiosidade também, porque o Manaus é tricampeão. E em 1999, depois de bater na trave, o São Raimundo também ficou batendo na trave ali nos anos anteriores no acesso, conseguiu subir de divisão em 1999, que era uma situação, Adriane, vamos dizer, bem mais difícil do que o Manaus. Por quê? Porque naquela época só 2 times acessavam a divisão, Tinha o campeão, que ser o campeão ou e o vice. Né? E não tinha D. Não tinha D. A Série D, ela nasce em 1999, e aí foi, como diz, a gente teve assim, problemas muito complicados, porque em 2008, o Holanda, que foi o último time que disputou pelo Amazonas a Série C, ele dependia apenas de um empate para ficar na Série C daquele ano, já que no ano seguinte a gente ia ter a criação da 4ª divisão. Você acabou de me lembrar que eu cheguei em Manaus em 2007, eu acompanhei o Holanda. Isso, o Holanda. Então o Holanda, assim, precisava de um empate para se manter na Série C daquele ano, acabou perdendo o jogo. Então foi uma tristeza muito grande, porque aí no ano seguinte a gente já ia ter a Série D e a partir daí do último degrau do futebol. No limbo do Brasileirão. No limbo do Brasileirão. Então, assim, é um momento que eu acho assim, é histórico. Eu acho que independente do seu time do coração, se você torce para o Nacional, para o Rio Negro, para o FAST, é o Amazonas, porque assim, é visibilidade. Quando um sobe, acaba levantando os outros também, né? Tem um nome do futebol no Amazonas acaba ganhando uma repercussão maior e uma possibilidade também de investimentos no futebol que vai beneficiar todos os outros times. Isso, com certeza, Adriane. E também tem aquela coisa, nós temos aqui uma estrutura que, assim, a gente pode dizer, é um estádio de primeiro mundo, a Arena da Amazônia. Então, assim, não é justo que a gente tenha um aparelho tão bom e não tenha futebol para isso. Então, assim, é a vez do Manaus, quem sabe, subir. E por que não, no ano que vem, por exemplo? Porque se o Manaus sobe esse ano, o Nacional vai dar vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D no ano que vem. Então, por que no ano que vem não o Nacional subindo também? E assim a gente vai ter um futebol forte. A gente pode ter, quem sabe ainda, um clube na Série B, um clube na C, o outro na D e quem sabe até na A um dia. Eu acompanhei já aqui no Amazonas o Sampaio Corrêa, que chegou muito próximo da Série B do Brasileirão e foi em 2 anos a subida, assim, e foi algo muito histórico ali para o estado que estava há muito tempo lá no Maranhão sem nenhum time representando também e nesse limbo do futebol brasileiro. E essa é uma oportunidade que a gente tem hoje na Arena da Amazônia de conseguir esse acesso. Durante o Campeonato Amazonense, por exemplo, que a gente faz a cobertura, muito se dizia, o Manaus não tem torcida, o Manaus é um time que não tem torcida. E o Manaus realmente é um time jovem, né? Novo, né? Tricampeão, mas um time novo. Agora essa torcida apareceu, porque o Amazonense é tão órfão de um time, de um representante, que todo mundo comprou a ideia, tanto que hoje a casa vai estar bem cheia, né? Isso, expectativa. Ontem divulgaram um dado parcial de venda de 20 mil ingressos. E acontece, Adriane, o mesmo efeito que aconteceu com o São Raimundo em 1999. Porque, assim, eu estava lá no estádio, o que mais a gente via era o seguinte, o torcedor com a camisa do Nacional, torcendo para o São Raimundo, outro com a camisa do Rio Negro, outro com a camisa do América. Então, assim,
é órfão, como você bem colocou, um torcedor órfão de grandes conquistas. Então, quando isso acontece, quando esses eventos cósmicos acontecem aqui, a gente acaba se juntando todo mundo para ir lá apoiar. Porque é o seguinte, quem gosta de futebol quer ver o Amazonas de novo, disputando, tendo grandes conquistas. A última vez que a gente teve isso foi com o São Raimundo, que foi tricampeão da Copa Norte, foi vice-campeão brasileiro. Eu, como sou um pouquinho mais velho, ainda tive a sorte de assistir o finalzinho do futebol amazonense ali em 1986, ainda disputando a primeira divisão do futebol brasileiro. Sou velhinho mesmo, faz tempo mesmo. Antes da gente encerrar, vamos só explicar para quem está em casa porque essa partida é tão importante, né? É um jogo ainda das quartas de final, mas quem passar dali já está direto na Série C, por conta dos 4 times que sobem, né? São 4 times que sobem. Mas a situação do Manaus precisa de uma vitória. Ele precisa de uma vitória por 2 gols de vantagem. A vantagem é o seguinte, não tem gol qualificado. Ou seja, aquela história do gol fora de casa valer mais. Isso complicaria muito a vida do Manaus se ainda fosse esse regulamento. 1-0 para o Manaus, a partida vai para os pênaltis. 2 gols de diferença, 2-0 ou 3-1, o Manaus está na Série C. Então, é aquela hora de torcer realmente, de levar toda a energia que a gente puder para o Gavião do Norte, porque, olha, falta pouquíssimo. Vamos dizer o seguinte, em Caxias foi o primeiro tempo que terminou. Então, agora começa o segundo tempo da partida aqui em Manaus. Ontem passei na frente do hotel em que o pessoal do Caxias estava, já na madrugada de hoje, tinha buzinaço lá para ver se os meninos não dormiam, para ver se ajudava o time aqui. Porque foi assim, só para lembrar, assim, em Caxias, ninguém deixou o time do Manaus dormir. Teve foguetório de madrugada, teve buzinaço, teve alarme. Foi um verdadeiro inferno na terra. Então, isso repercutiu muito na internet e a torcida daqui prometeu fazer igual e acabou fazendo bastante barulho lá na frente do hotel. Antes, muito obrigada por sua visita aqui no Manhã no Ar, por participar com a gente. Nossa torcida é uma só, né, por esse acesso. E a partida hoje, 3 da tarde, quem não comprou ingresso pode comprar ainda, né? Pode comprar ainda. Comparecer lá na Arena da Amazônia. Crianças até 12 anos não pagam o ingresso, né? Isso, então dá para ir com a família. Com certeza. Obrigada. E olha só, a gente vai continuar falando de esporte, mas vamos falar de futebol, do futebol do Peladão, isso mesmo. Vamos conhecer um pouco mais de um time que já está inscrito, é o Amigos da Betânia. Ele é um dos principais times que participa do Peladão. A equipe, inclusive, foi vice-campeã ano passado. E esse ano resolveu comprar os destaques do time adversário para reforçar a equipe e também, claro, para desestabilizar o atual campeão. Dia de treino, a quadra fica cheia. Não são só os jogadores que marcam presença, não. Os moradores também vêm em peso para mostrar torcida. Vale a pena a comunidade sair de casa, vir para cá para o campo para dar esse apoio ao time? Com certeza, porque Betânia é Betânia e ninguém tira da Betânia. É nós. Papo 10, é Betânia. Peladão esse ano, então, vai dar o quê? Betânia na cabeça. E a torcida promete ser reforçada, principalmente nos dias de jogos. Isso porque o time já chegou 3 vezes nas oitavas de final. Ano passado chegou a ser vice. Mas se depender dessa torcida aqui, Peladão 2019 vai dar o quê, hein, gente? Os Amigos da Betânia perdeu para a equipe do Alvorada no ano passado. Como estratégia para conquistar o título de 2019, o treinador viabilizou a compra de 3 jogadores do time adversário. A gente manteve o elenco do ano passado, né, as peças fundamentais, e fez as contratações do próprio time deles. Nisso a gente enfraqueceu eles e ficou mais forte aqui. Adrianinho foi um desses reforços. O lateral direito comemorou o título da equipe passada e já se prepara para fazer o mesmo papel, mas agora nos Amigos da Betânia. O jovem está satisfeito no novo desafio. A estrutura do clube é muito boa, a recepção do presidente é muito tranquila para a gente, está dando todo o suporte para a gente vir fazer um peladão bom e chegar na final de novo, que é o objetivo esse ano ser campeão, né? O time tem treinado pesado nos últimos dias. 2 vezes por semana, os jogadores se reúnem no Betanhão, que foi todo reformado para essa nova fase do grupo. Na próxima semana, a equipe deve fazer alguns jogos no campo da Colina, já avisando o início do torneio. Se Deus quiser, a comunidade está ansiosa pelo título, que nunca nenhum time aqui na Betânia ainda não conquistou o título. Então, a torcida, a comunidade, todos estão apoiando o time para que a gente possa, se Deus quiser, ser campeão em 2019.
Estrategistas, hein? Olha, e se você ainda não inscreveu o seu time no Peladão, não perde tempo, porque hoje é o último dia. As inscrições terminam hoje para o Peladão 2019. Para se inscrever, é preciso ir até a sede do Peladão. Fica lá na Rua Joaquim Sarmento, no centro da cidade, número 260. Vários times já estão inscritos e o seu também pode disputar o campeonato. Lembrando que a rainha do seu time também pode participar do Peladão a bordo do reality, se tornar a rainha do Peladão 2019. Para qualquer outra informação, é só ligar para o telefone 3624. O Peladão 2019 é uma realização do Jornal A Crítica, então não perde tempo, porque essa é a sua última oportunidade. Dá para inscrever time na categoria infantil, feminino, a categoria principal, master, futebol indígena, enfim, só até o meio-dia de hoje. Então vá até o centro e faça a sua inscrição quanto antes. E daqui a pouco, Juliana Silva traz informações direto da Feira do Caçã. Tem alimentos bem fresquinhos, direto do produtor. Olha só como tá bonita a feira. A gente daqui a pouquinho vai para lá ao vivo. E você vai conferir ainda hoje o Café no Ar com Siqueira Júnior, o novo apresentador da TV A Crítica. Um Café no Ar em que você vai conhecer melhor alguém que a partir de agora vai fazer parte do seu dia a dia na telinha da TV A Crítica. Estou falando do José Siqueira Barros Júnior, o Siqueira Júnior. Você? Sim. É você mesmo, maconheiro.